Abra sua Bíblia em João capítulo 14. João 14, gente. Evangelho de João. Hoje é a sexta afirmação, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, verso 1. Vamos lá? Podemos ler? Diz assim, Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tendes conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quando pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Vamos orar? Senhor, queremos ouvir a tua voz, fale ao nosso coração, que sejamos edificados e exortados. Amém. Bom, gente, essa afirmação de Jesus, eu sou o caminho, a verdade, a vida, também dentro de um contexto. Jesus estava se despedindo dos discípulos. Na verdade, ele estava preparando o coração dos discípulos, porque, inclusive, essas palavras de Jesus foi na noite que ele foi traído, então já estava bem perto da morte, bem próximo da morte de Jesus. Então ele estava preparando os discípulos. Inclusive eu coloquei aqui, para vocês acompanhar comigo, a explicação, né? Acompanhe comigo, olha só. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, enquanto estava confortando os seus discípulos acerca de sua partida iminente. Os discípulos estavam tristes e preocupados e perplexos com a informação de que Jesus estava de partida para um lugar que naquele momento eles não poderiam acompanhá-lo. Então, eles estavam preocupados, os discípulos, com medo, na verdade, porque o lugar que Jesus estava indo, eles não poderiam ir. Então Jesus preparou o coração desses homens, preparou o coração deles. E por isso, essa afirmação, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, tudo começa na preparação do coração dos discípulos. Tá? E isso, gente, que aconteceu com os discípulos, acontece também com a gente. Muitas das vezes, nos pegamos, falamos isso, né, durante no momento da intercessão, desassossegados, com medo, preocupados, né, diante de uma situação, a sensação de estar sozinho. A pior coisa que tem é quando a pessoa se sente sozinha, se sente abandonada. Mas Cristo, por mais que ele foi, e está dentro desse contexto também, ele foi, mas o Espírito Santo veio. O Espírito Santo só veio, o Consolador só veio. Você pode até depois ler o capítulo inteiro de João 14, você vai ver. O Consolador só veio porque Cristo foi. Tá? E outra coisa, leia comigo. Jesus então
lhes disse que deixassem de estar preocupados e turbados de coração. Ele estava indo para a casa do Pai. Aquela separação não seria definitiva. Na verdade, era exatamente o contrário disso. Sua partida seria necessária para que em breve eles também pudessem estar na casa do Pai juntamente com ele. Por isso, ele afirmou: na casa de meu Pai há muitas moradas. Então, gente, olha que extraordinário isso. Deixa eu colocar aqui. Vê que eles estavam, os discípulos, preocupados, com medo, porque ficariam sozinhos. Né? Seria o momento de separação dos discípulos e Jesus. Lembrando que Jesus ficou com esses discípulos 3 anos. É muito tempo. Em 3 anos você cria um grande vínculo. Não é verdade? E ele preparou o coração dos discípulos para essa partida. Só que na cabeça dos discípulos, ele iria definitivamente. Eles nunca mais teriam acesso a Jesus. Só que Cristo foi, morreu, ressuscitou e em breve voltará para buscar os seus. Inclusive, nessa mesma passagem, leia comigo lá em João 14:3. Olha só o que ele disse. 14:3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, olha só o que Jesus disse. Eu vou, mas eu estou preparando lugar para vocês também. Eu vou, mas eu vou receber vocês. Eu volto porque eu quero receber vocês. Isso é extraordinário. Isso é promessa. Essa é a promessa do cristão. Essa é a promessa que nos mantém vivo. Na certeza de que um dia estaremos com Ele na glória. Na certeza que um dia Ele há de nos buscar. Onde podemos mencionar o arrebatamento. Né? E ele falou essas palavras justamente para mostrar aos discípulos o seguinte: essa separação minha aqui, de vocês, ela não é a separação definitiva. Para onde eu estou indo, eu estou preparando um lugar para vocês também. Na casa de meu Pai tem muitas moradas. É maravilhoso isso, né? O que ele quis dizer, né? Muitas moradas. Tem morada para você também. É como se fosse o seguinte: olha, lá onde eu moro, tem muitos apartamentos, tem muitas casas, cabe todo mundo. Né? Foi o que Jesus quis dizer para eles. Isso é maravilhoso. Né? E aí, continuando, gente, vamos lá. Olha só. Exatamente, continuando essa explicação do verso 3, a partida de Jesus seria em benefício dos discípulos, pois ele estava indo preparar-lhes um lar celeste e retornará para levá-los consigo para que fiquem com ele. Essa é uma das passagens que apontam para o arrebatamento dos santos no fim dos tempos, quando Cristo retornará. As características dessa descrição retratam Cristo levando os crentes da terra para viverem no céu. É isso. Então, quando ele disse, né, eu vou voltar porque eu preciso receber vocês, né, esse receber é exatamente isso. Eu vou buscar os meus. Eu vou voltar aqui para buscar os meus. E isso nos traz a consciência do arrebatamento, que será a levada da igreja, né? A levada dos crentes, os que estão em Cristo Jesus. Eu creio nisso. Eu creio que Cristo há de vir. Eu creio. E mais uma vez, se você observar todos os eu sou de Jesus, né? Os 7 eu sou de Jesus, todos eles, ele sempre apontou para a vida eterna. Sempre. Não teve um sequer que ele apontou para a terra. Não. Sempre celestial.
Eu estou indo na casa de meu pai, tem muitas moradas. Não é morada aqui embaixo, não. Não é casa aqui embaixo, não. É lá na glória. Tá? E aí, no verso 4, deixa eu ver, isso, no verso 4, ele diz assim: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Aí a explicação diz exatamente assim, lê comigo. Jesus disse isso, pois anteriormente, durante 3 anos, ele já havia se revelado como sendo o caminho para o Pai. Então aqui os discípulos, né, a gente vai até chegar na parte onde Tomé fala, eles já sabiam o caminho. Eles sabiam o caminho. Né? Cristo já havia se revelado para eles. Só que, como na semana passada, né, que os discípulos eles tiveram a dificuldade de entender sobre a ressurreição, né? E aí Cristo sempre falando por parábolas, e eles tinham uma grande dificuldade de entender as palavras de Jesus, e Jesus nesse texto afirma para eles: vocês sabem o caminho, né? Já preparando o coração deles para a autoafirmação de Jesus, que Jesus ele já estava preparando para dizer o seguinte: eu sou o caminho. Mas para os discípulos, né, os que estavam com Jesus, eles já sabiam que Cristo era o caminho. E hoje, gente, tem muita gente que sabe que Cristo é o caminho. Tem muita gente que já sabe que Cristo é o caminho, mas prefere seguir outro caminho. Mas eu falo uma coisa para vocês. Quem sabe que Cristo é o caminho e é dele, pertence a ele, não vai conseguir viver longe desse caminho. Vai voltar para o caminho que nunca deveria ter saído. Se você conhece o caminho de Cristo e está trilhando outro caminho, volte. Ele é o caminho. Ele não é um dos caminhos. Não, ele é o caminho. É diferente. Ele não falou: eu sou um dos caminhos. Não, eu sou o caminho. Não há outro caminho. Certo? E aí, lá no verso 5, você pode ler comigo? No verso 5, diz assim, onde Tomé pergunta para Jesus, né? Verso 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Bom, a explicação diz exatamente o seguinte. Essa pergunta de Tomé se harmoniza com o fato de que, frequentemente, os discípulos demoravam a entender o ensino de Jesus. Muitas vezes, eles interpretavam mal as palavras do Mestre. Todavia, Jesus responde a pergunta de Tomé de forma bastante clara. Agora, gente, olha o verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Bom, tá aqui. Chegou onde tinha que chegar. Tomé pede para Jesus mostrar o caminho, né? Nós não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? A gente não sabe para onde o senhor vai. Como a gente vai saber o caminho? Aí Jesus vira para Tomé e para os outros e fala: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, eles tinham dificuldade de entender as palavras de Jesus, né? Mas isso mudou, né? Tanto é que a igreja começou com os apóstolos. A igreja primitiva começou com os apóstolos. Mas você vê que tem gente que sabe que Cristo é o caminho, conhece o caminho, né? E muitas das vezes a pessoa prefere seguir o seu coração, que é enganoso, que é corrupto, ou seguir o padrão do mundo,
seguir a moda do mundo. E ele diz ser o caminho, a verdade e a vida. Eu vou fazer o seguinte, nós vamos colocar aqui agora, eu separei exatamente por que ele disse essas três coisas. Tá? Primeiro, vamos lá. Por que ele disse, eu sou o caminho? Acompanhe comigo. Ao dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus não apenas indica qual é o caminho para a casa do Pai, mas se revela explicitamente como sendo ele próprio esse caminho. A expressão eu sou o caminho significa que ele é Cristo, que ele, Cristo, é o único mediador entre Deus e o seu povo. Então, quando ele disse eu sou o caminho, porque ele tinha falado para os discípulos que estava indo preparar lugar para eles. Estou indo, mas vou preparar lugar para vocês, porque na casa do meu pai tem muitas moradas. E aí os discípulos, Tomé, mas qual é o caminho? Aí Jesus disse, eu sou o caminho. Para vocês chegarem ao Pai, para vocês chegarem lá na morada do Pai, tem que passar por mim. Só há salvação em Cristo Jesus, só há vida eterna em Jesus. Ele é o novo e vivo caminho. Ele é o novo e vivo caminho. Por isso que ele diz, ninguém chega ao Pai, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se não for por mim. Eu preciso crer na obra da cruz, eu preciso crer em Cristo. Porque se não for por Ele, eu não chego lá. Se não for por Jesus, não há vida eterna, não há salvação. Só Ele pode dar salvação. Só Cristo pode nos salvar. Quem salva é Jesus. Não é a igreja que salva, não é o pastor que salva. É Jesus quem salva. A igreja é o lugar onde frequentamos, onde congregamos. Mas a igreja não é o caminho. Tem gente que fala assim, fulano tem que ir para a igreja. Fulano tem que ir para a igreja. Como se fosse o seguinte, chegando na igreja vai resolver o problema dele, ele vai mudar. Não. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja que estão na mesma situação. São as mesmas pessoas. Não mudou nada. Por quê? Aprenderam o caminho da igreja, mas não entenderam o caminho para a vida eterna, que é Cristo. E quando nós trilhamos esse caminho nos transforma. Cristo nos transforma. É impossível uma pessoa seguir no caminho de Cristo e não ser transformada, não ser mudada, moldada. Não tem como. Esse caminho nos transforma. Cristo, que é o caminho, nos transforma. Nos transforma. Então não é apenas aprender o caminho da igreja. Tem gente que assim, ia na igreja A, mudou de caminho, agora está na igreja B. E na religião A, mudou de caminho, agora está na religião B. Mas não é mudar o caminho, não. Apenas, mas é encontrar o caminho que é Jesus. Então ele mostrou para os discípulos que o caminho para o céu, o caminho para o Pai é Ele. Ele é o Cristo. Sem Ele não há vida eterna. Sem Ele nós não chegamos ao céu. Recebemos por graça a salvação. Por quê? Porque Ele, o caminho, Cristo, foi morto por nós, se sacrificou por nós, deu a vida por nós. E por conta disso, nós podemos chegar ao céu. E aí ele falou também, que além de ser o caminho, ele disse ser a verdade. Então leia comigo, por favor. Vamos lá. Por que ele disse eu sou a verdade? Jesus não é apenas o caminho, mas também a verdade. Ele é a verdade em pessoa, no sentido de que ele é o único que revela o Pai. Ele é a perfeição, ou melhor, ele é a perfeita revelação da obra redentora de Deus para o homem caído em seus pecados. Jesus é a verdade que liberta, santifica e conduz os santos à casa do Pai. Bom, ele diz, eu sou a verdade. O que a verdade faz? A verdade liberta. A verdade transforma. E ele é o único caminho, ele é a verdade perfeita que nos leva ao Pai. O plano elaborado pelo Pai foi executado no Filho. Então, Cristo, ele foi o plano executado.
né? O plano é executado. Uma coisa que, não sei se você sabe, mas muitos judeus naquela época, e hoje também, não creram em Jesus. Não creram que Jesus foi o Messias enviado, foi o plano de Deus enviado, né? Então, quando ele fala, eu sou a verdade, ou seja, eu sou o plano do Pai. Eu sou o plano elaborado do meu Pai. Eu estou aqui para cumprir todo o plano que foi montado, toda a obra redentora está em mim. Então, eu sou a verdade. Jesus não falou, eu falo a verdade. Não, eu sou a verdade. Né? Diante de um mundo cheio de mentiras, de enganos, corrupções, nós temos Cristo que é a verdade. E deixa eu aproveitar essa palavra aqui, verdade. Quem é que não quer ter vida de verdade? Quem é que não quer ser feliz de verdade? Só podemos ser felizes de verdade na verdade que é Cristo. Sem a verdade que é Cristo. Não são coisas, não são pessoas. As pessoas que Deus colocou na nossa vida, essas pessoas, elas complementam, elas aumentam, né, a nossa alegria, mas a nossa alegria está baseada em Cristo, ou melhor, está em Cristo, está na verdade. Quando conhecemos a verdade, quando aprendemos a verdade, nos libertamos desse mundo podre, desse mundo mentiroso, desse mundo cruel. Só a verdade pode fazer isso. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade, e também ele disse a vida. Por que ele disse que é também a vida? Bom, ao dizer eu sou a vida, Jesus se coloca como sendo a fonte da vida que se opõe à morte. Ele tem a vida em si mesmo. Por isso, somente ele pode ser o doador da vida para os que são seus. Quando Jesus disse ser a vida, ele indica que somente nele, o homem morto em delitos e pecados, poderá encontrar a verdadeira vida. Nesse contexto, enquanto a morte significa a separação de Deus, a vida significa comunhão com Ele. Isso significa que somente em Jesus o homem pode ser reconciliado com Deus e desfrutar da bem-aventurança da vida eterna ao seu lado. Que maravilha, né? Só Cristo pode nos dar vida de verdade, porque o salário do pecado é a morte, né? Então o que o pecado faz? O pecado nos afasta de Deus, né? O interessante é que Cristo é a fonte de vida, né? Ele é a fonte de vida. Só Ele pode nos doar vida de verdade. Vida de verdade. Nele nós podemos nos reconciliar com o Pai. Aliás, foi isso que foi feito? Cristo veio em figura humana, sofreu, foi tentado e morreu. Morreu. Deus sacrificou a vida do Filho. Sacrificou a vida do Filho para que nós tivéssemos vida com Ele. Então Ele morreu a nossa morte. Cristo morreu a nossa morte. E hoje nós vivemos a vida que Ele nos deu. Então somente Ele é a vida. Somente Ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E quando Ele fala isso para os discípulos, quando Ele afirma isso, Ele termina dizendo, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu quero mostrar para vocês por que Jesus ele disse isso. Acompanha comigo aí. Em outras palavras, não existe nenhuma verdade redentora à parte de Cristo. Não há nenhuma esperança de vida eterna longe dele. E nenhum caminho capaz de levar o homem à casa do Pai. Não há outro cordeiro de Deus que tira o pecado. Não há outro sacrifício que apazigua a santa ira de Deus.
e também não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus é absolutamente o caminho, a verdade e a vida. E definitivamente ninguém chegará ao Pai senão através dele. Então, gente, ninguém chega ao Pai se não for por mim. Pronto. Ele mostra o seguinte: tudo está em mim. A obra está em mim. Tudo foi apontado para mim. Então ele mostra para os discípulos que o caminho para o céu, a verdade, a vida, tudo está nele. Tudo está nele. Tudo. Não é o que está escrito? Que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, né? Tudo para ele, por meio dele, tudo, né? Tudo aponta para Cristo. Se você ler qualquer livro do Antigo Testamento, vai apontar para Cristo. Toda a Bíblia aponta para Cristo. Então, ninguém chega ao Pai se não for por ele. Ninguém. E aí, completando, diz assim, explicando o significado da frase "eu sou o caminho, a verdade e a vida", diz que o caminho leva a Deus e a verdade torna o homem livre e a vida produz comunhão. Assim, quando Jesus revela a verdade redentora de Deus que liberta os homens da escravidão do pecado, e quando concede a vida que produz comunhão com o Pai, então, sendo o caminho, ele próprio é quem leva os redimidos para junto do Pai. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, né? Já que ele é o caminho, a verdade, a vida, então o que ele faz? Ele nos leva, ele nos conduz, faz tudo por nós. Tudo por nós. A obra que nos salva não é a nossa, é a dele. A obra foi dele. Ele que fez tudo, né? Ele quem fez tudo. Aí no verso 12, diz assim: em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Gente, esse versículo, muitas pessoas distorcem, né? Muitas pessoas entendem de outra maneira. Acham que Jesus está falando questão de obras, né, com respeito a milagres, essas coisas. Mas, na verdade, não é isso que quis dizer. Eu quero colocar para vocês a explicação disso. Jesus não quis dizer obras maiores em poder, mas em extensão. Estas se tornariam testemunhos para todo o mundo, por meio do poder da habitação e do enchimento do Espírito Santo. Lá em Atos 1:8 fala sobre isso. E traria salvação a muitos por causa da habitação do Consolador neles. O foco está em milagres espirituais e não físicos. O livro de Atos constitui o início do registro histórico do impacto que os discípulos habilitados pelo Espírito causaram sobre o mundo. Lá em Atos 17 fala sobre isso, né? Atos 17, verso 6. Bom, deixa eu parar aqui, só para vocês entenderem. Jesus, quando ele fala obras maiores fará, né? Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e obras maiores fará, não é questão de obras em poder, não. É em extensão. Extensão. Por quê? Porque Jesus, aqui, ele já estava preparando os discípulos para a sua partida, e mais adiante ele fala do Consolador, né? O Espírito Santo, a presença habitadora de Deus em nós. Então, através do Espírito Santo, o que aconteceu? O Evangelho se expandiu. Porque Jesus disse, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores. Então Jesus está falando, se referindo à questão de extensão, de espaço, que o Evangelho se espalhou para o mundo inteiro, né? Se espalhou. Começou, né, com os apóstolos, mas quem habitava nos apóstolos? O Espírito Santo. Então, só o Espírito Santo para nos capacitar a fazer
a vontade do Pai. Só o Espírito Santo para nos conduzir, para nos guiar. Você pode perceber que hoje nós temos o Evangelho em países que era proibido o Evangelho, né? Eu sei que, por outro lado, há uma grande perseguição onde eles querem proibir o Evangelho, perseguem cristãos, a gente sabe disso. Mas olha o que aconteceu. Só o Espírito Santo para fazer isso. Só o Espírito Santo, né? Foi derramado lá no dia de Pentecostes, em Jerusalém, mas olha o que aconteceu. Chegou em mim, chegou em você. Eu estou aqui nos Estados Unidos, você está aí no Brasil, de repente em outro país, e o Evangelho chegando a você. A presença habitadora do Espírito Santo em nós. Então as obras, realmente, hoje, em termos de extensão, são maiores do que as obras que Jesus fez, com respeito à extensão. Tá? Porque ele nos deixou, né? O Espírito dele. Eu estou indo, mas vou ficar com vocês até a consumação do século. Ou seja, se referindo à presença habitadora do Espírito Santo. Só o Espírito Santo para nos conduzir, só o Espírito Santo para nos guiar, somente Ele, né? E aí, gente, continuando, vamos lá comigo, no verso 13, ele diz assim: e tudo quando pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Bom, outro versículo que as pessoas, muitas, entendem de outra maneira. Mas olha só a explicação desse versículo. No momento em que se sentiu perplexo por causa da partida de Jesus, este os consolou com um meio que lhes proporcionaria os recursos necessários para realizarem a obra, sem a presença dele, da qual se haviam tornado dependentes, ou seja, a oração. Então aqui Jesus primeiro ensina para os discípulos o seguinte: tudo quando vocês pedirem em meu nome, eu farei, né? Jesus mostrou para ele o seguinte: o caminho é a oração. Vocês precisam orar. Os recursos que vocês precisam, tudo que vocês precisam, mediante a oração. Então aqui Jesus, ele ensina os discípulos a perseverarem na oração. Isso é um ensinamento para nós. Às vezes falamos com todo mundo, temos tempo para todo mundo, às vezes não temos tempo para orar, para falar com Deus. Não, eu não digo para pedir, embora aqui ele fala pedido, mas para agradecer, para dizer: Senhor, obrigado por mais um dia, obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, né? Às vezes é tão corrido, né? A vida é tão corrida que a pessoa esquece desse momento. Então Jesus aqui, ele ensina para os discípulos: olha, eu estou indo, mas vocês sabem o caminho, eu sou o caminho. Ensinou para eles que tudo que eles precisavam poderiam pedir em oração, só que Jesus fala em meu nome, tá? Esse em meu nome, gente, nos traz muita coisa. Olha só, pedir em nome de Jesus não significa anexar uma fórmula, anexar uma expressão no final da oração como simples fórmula. Significa que a oração deve estar de acordo com a vontade de Deus. É isso, gente. Porque às vezes as pessoas, elas pensam assim: eu vou usar o nome de Jesus, né? Faz um pedido em nome de Jesus. Não, mas você pode até usar o nome de Jesus, não tem nenhum problema. Só que entenda uma coisa: orar em nome de Jesus é você entender o seguinte: na vontade dele, de acordo com a vontade dele. Por isso que ele fala: se me pedires alguma coisa em meu nome, ou seja, segundo o meu querer, segundo a minha vontade, eu farei. É isso. Então, os nossos pedidos devem estar alinhados com a vontade dele. Se não tiver, ele não faz. Ele é Deus, ele é soberano. Então não é simples usar o nome de Jesus
como uma fórmula, eu vou usar o nome de Jesus e tal coisa vai acontecer, porque esse é o ensinamento que muitos receberam, né? É só você usar o nome de Jesus que tal coisa acontece. Não, não, não. Se for assim, então imagine, qualquer coisa, até coisas erradas também, pedidos errados também, pedidos errados que eu me refiro é o seguinte, pecados, não faz sentido, né? Mas é pedir, fazer a sua oração, pedir a Ele, mas de acordo com a vontade dEle, tá? De acordo com a vontade dEle. E para encerrar, gente, esse sermão de hoje, o verso 15, leia comigo, por favor. Diz assim, último versículo: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Bom, o amor a Cristo é inseparável da obediência a Ele. Obedecemos porque Cristo obedeceu por nós. É isso. Se de fato amamos a Cristo, vamos obedecer os seus mandamentos. Não tem como você separar a obediência do amor de Cristo. Estão ligados, estão juntos. E sabe por que nós obedecemos? Sabe por que você obedece? Por que eu obedeço, mesmo sendo falho, pecador? Erramos, tropeçamos, mas em nós sabemos que precisamos obedecer a Cristo, porque Ele obedeceu por nós. Ele obedeceu por nós. A obediência dele foi aplicada em nosso coração através do Espírito Santo. A graça aplicada em nosso coração é a obediência de Cristo em nosso coração, que nos leva a obedecer também os seus mandamentos. Então, quem de fato está em Cristo Jesus, ama Ele e lhe obedece. Sabe que a obediência não é uma coisa opcional, não. Ela mora em nós. Ela mora em nós. Ele nos salvou para a santidade. Ele nos salvou para a santidade. Então isso muda muita coisa. Então quem de fato ama a Cristo, quem de fato está em Cristo, obedece. Não é fácil obedecer. A nossa natureza não quer obedecer a Cristo. O Joel não quer obedecer a Cristo. A Maria não quer obedecer a Cristo. O João não quer obedecer a Cristo. A nossa natureza não quer fazer isso. Só que em nós mora o Espírito dele. Em nós mora a graça que ele nos deu. E isso nos leva a obedecer. A natureza dele, que está em nós, através do Espírito Santo, nos leva a obedecer. Então é isso, né? Nos leva a obedecer aquele que é o caminho, aquele que é a verdade e aquele que é a vida. Que maravilha essa palavra de hoje. Que ela esteja em seu coração todos os dias. E que todos os dias possamos trilhar o caminho que é Jesus, olhar para a verdade que é Jesus, estar na vida que é Jesus, sempre, 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 sempre. Eu não sei quem está do outro lado, mas se você está aí e hoje você resolveu acompanhar o culto, né? Há muito tempo você não participa, ou às vezes você está distante, está afastado, Cristo está mostrando para você, Ele é o caminho, Ele é a verdade, a vida, está pronto para te perdoar, pronto para te abraçar, pronto para seguir, pronto para te abraçar e pronto para fazer você segui-lo. Isso mesmo, porque Ele vai cuidar de você de tal maneira que nunca mais você vai se sentir sozinho ou vai se sentir abandonado. Eu vou orar por você aqui agora, e se você já está em Cristo Jesus, glória a Deus por isso, continue nele sempre, tá? Vamos orar? Deus, obrigado por essa palavra tão maravilhosa, por tudo que o Senhor tem nos dado, Pai. Graças te damos, Senhor. Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Entregamos a nossa vida a Ti, o nosso coração, Senhor, Pai. Queremos ser conduzidos pelo Senhor, queremos ser, ó Deus, iluminados pelo Senhor, Senhor. Ah, Deus, Pai, vem nos fortalecer, vem nos conduzir, Senhor. Sabemos que o Senhor é o caminho, a verdade, a vida, Pai. Sabemos que o Senhor é tudo. Ninguém chega ao céu se não for pelo Senhor. Oh, Pai, obrigado pela vida do Senhor sacrificada naquela cruz. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor. Pai, fortalece a nossa fé,
nos ajuda a caminhar com o Senhor, nos ajuda a olhar para o Senhor, Deus. Queremos o nosso coração totalmente em Ti. Exaltamos e glorificamos o Teu santo nome. Digno é o Senhor de toda a honra, de todo louvor e de toda exaltação. Receba, Deus, a nossa vida. Confessamos o Senhor como Salvador. Confessamos o Senhor como tudo da nossa vida, Deus. Te adoramos, te exaltamos. Digno é o Senhor de honra e de toda a glória, Pai. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai, e eu também o amarei, me manifestarei a Ele. Quero te amar.